Em fevereiro de 2023, tinha mais ou menos 3 meses que eu tinha tido a minha segunda filha. E meu esposo voltou a trabalhar e voltou a viajar, a serviço. Nessa viagem ele fez e eu resolvi sair de casa com a minha filha mais velha e nós fomos no supermercado. No supermercado fiz as compras e no final eu passei mal. Me deu taquicardia, pressão alta, a visão escureceu, eu me sentei e liguei para o meu cunhado. Nisso, eu voltei para casa e todo mundo me disse que eu estava com ansiedade. O meu problema era ansiedade, pensavam que eu estava assim porque meu esposo tinha viajado. E eu sabia que eu não estava assim por causa disso. E eu me senti mal e eu liguei para uma irmã de oração que sempre intercede comigo, a irmã Maria, ela é uma missionária. E ela orou por mim e falou assim: Débora, eu vou orar pelo que você está sentindo, mas eu também vou orar pela sua barriga. Nisso, eu deixei o tempo passar, Não investiguei, não fui atrás de saber nada, porque eu tinha uma viagem marcada para abril. E na viagem, as crianças viajaram já doentes, foi uma viagem bem difícil que a gente fez em abril. E nessa viagem, nos últimos dias de viagem, eu passei mal. Eu sentada no restaurante com a minha família, simplesmente eu comecei a girar, meu coração foi a 170 e eu tive que chamar os bombeiros. Meu esposo chamou os bombeiros do local. Eles vieram, mediram a minha pressão, mediram tudo e falaram para mim mais uma vez que o meu diagnóstico era ansiedade, que quando eu chegasse na minha cidade eu tinha que procurar ajuda, uma psicóloga, tratamento médico. Chegando em Porto Velho, eu não ficava estabilizada, o meu corpo não reagia, ficava todo tempo tremendo e os batimentos nunca diminuíam. Eu sempre estava em 100, 120, 130 e eu estava muito desesperada. Então eu entrei em contato com a minha médica na época, uns médicos que eu tenho, e ela prescreveu um remédio para mim e foi o que amenizou. Mas eu comecei um check-up, uma bateria, eu fui investigar tudo, eu investiguei tudo. Fui no exame de coração, eu fiz baterias no neurologista, eu procurei todos os médicos responsáveis por aquele sintoma que eu estava sentindo naquele momento. E mais uma vez o diagnóstico foi: Débora, você não tem nada, seus exames estão perfeitos, você tem síndrome do pânico. E nisso eu fiquei bem arrasada, porque eu já tive síndrome do pânico em 2018, mas eu sabia que aquilo ali não era uma síndrome do pânico, porque eu não ficava normal, e em 2018 eu tomava remédio e resolvia, e nesse episódio não estava resolvendo, passou. Aí foi quando eu me recordei da irmã Maria, que ela sempre dizia pra mim que via algo muito feio na minha barriga. Eu até questionava, porque eu não sentia nada, eu não tinha azia, eu não tinha nenhum sintoma, nada de errado na minha barriga. E foi quando eu pedi da minha médica, eu pedi dela uma endoscopia, ela até me questionou, ela falou assim: mas você tem alguma coisa na sua barriga? Você sente algum desconforto? Tem alguém na sua família com algum prognóstico? E eu disse que não, mas eu queria fazer uma endoscopia como último exame que seria feito, e porque também a irmã Maria tinha dito que tinha algo na minha barriga, e a médica até questionou, riu, falou assim: nossa, mas você não precisa fazer isso, pra que fazer exame de endoscopia? Mas bom, eu vou prescrever pra você. Nisso eu fiz a primeira endoscopia, marquei com o meu médico, a gente fez, e no exame deu que eu estava com H. pylori, gastrite e refluxo. Eu fiquei 2 meses em tratamento desses sintomas, eu fiz uma dieta na época, fiz uma dieta bem forte, e eu queria saber se aquela H. pylori tinha ido embora, e eu até questionei, falei pro meu esposo que eu ia fazer uma segunda endoscopia. Eu fiz em maio a primeira, junho, julho, em julho eu fiz a outra. E meu esposo até falou assim: Débora, você gosta de caçar problema, você quer caçar doença, você tá bem já, você tá tomando remédio, tá tudo tranquilo, por que você quer fazer mais uma endoscopia? Aí eu falei pra ele que, independente de qualquer coisa, eu queria fazer essa endoscopia, queria ter certeza que eu estava bem. E nisso eu fui fazer a endoscopia. No final da endoscopia, o meu gastro, ele chegou no final e disse o seguinte: Débora, eu vi entre o seu estômago e o seu esôfago uma pequena úlcera, ela tinha milímetros. A aparência dela é totalmente benigna, eu não vi nada demais nessa úlcera. Eu ia até passar remédio, mas algo lá no fundo mandou eu voltar e fazer biópsia. Então assim, fica tranquila, relaxa, não é nada. Só que naquele momento que ele disse isso pra mim, eu senti que algo estava errado, eu já senti uma coisa ruim, porque a gente sabe, a gente conhece o nosso corpo. E meu corpo estava realmente ruim, mesmo eu tomando remédio, mesmo estabilizando, eu não estava bem, eu estava ruim. E eu esqueci que a biópsia existia, passaram-se acho que uns 15, 20 dias, eu esqueci que essa biópsia existia. E no Dia dos Pais de 2023, em agosto, acho que se eu não me engano, dia 13 de agosto, eu sonhei a noite inteira
com essa biópsia. Eu fiquei sonhando e o sonho falava exatamente o que eu tinha que fazer. Você vai acordar, amanhã é segunda, você vai ligar, você vai pedir sua biópsia, vai marcar um médico. E eu fiquei o sonho todinho, sonhando isso a madrugada inteira. Quando eu acordei, eu fui trabalhar e eu esqueci que existia aquela biópsia. Eu só fui me recordar às 10 da manhã. E quando eu peguei a biópsia, Deus foi tão bom comigo que Ele me cegou. Eu só vi o item 1, tinha aí 2 itens. Tinha um item 1 que era bem grande e o item 2 bem pequenininho. E eu tenho irmãs que são médicas, então toda vez que eu fico ruim, eu sempre mando os meus exames para elas. E dessa vez eu resolvi não mandar para ninguém, nem para elas, nem para os meus médicos. Eu resolvi por conta pesquisar na internet cada sintoma. E eu fiquei muito feliz porque eu vi que eu não tinha H. pylori e eu estava numa dieta há 2 meses. Nesse dia, quando eu fui pegar, que eu peguei e vi que estava bem, eu tomei café, eu almocei, eu comi besteira, eu voltei a comer o que eu não estava comendo. E eu saí mais cedo do trabalho, consegui marcar uma consulta com o meu gastro. Ele é bem difícil de atendimento, porque ele tem muito paciente. Nesse dia tinha uma vaga para mim. Só que nesse dia eu ainda relutei em ir, porque as minhas filhas tinham pediatra no mesmo dia. E as horas eram coincidentes. Mas algo falava assim, vai no médico, vai mostrar essa biópsia. E algo também dizia assim, mas por que você vai no médico se você já está lendo que você não tem H. pylori, né? E eu fiquei bem entusiasmada naquele momento. Eu falei, acho que eu não vou. Eu fiquei relutando comigo um tempão. Eu falei, não, eu vou sim. Eu tinha um amigo de trabalho também, que ele sabia que eu estava com esses problemas. E ele falou assim, Débora, vai no médico. Não, vai lá, só vai, mostra a biópsia pra ele e vai embora. Eu cheguei no médico, sentei lá. Eu era a terceira. Eu já fiquei chateada porque as meninas tinham pediatra, não ia dar tempo. Mas chegou a minha vez. E eu sentei na cadeira do médico e eu falei fiquei toda feliz. Falei, doutor, olha aqui, eu não tenho H. pylori, olha que coisa boa, eu tô bem, eu tô feliz, eu tô com saúde, olha que coisa boa. E ele tava branco, ele me olhava e eu falava assim, doutor, e ele não esboçava nenhuma reação, ele parecia que estava em estado de choque. E eu fiquei, doutor, eu tô bem. Aí ele pegou e disse assim, realmente, você não tem H. pylori, realmente você tá bem da H. pylori, mas Débora, infelizmente, você tá com câncer. Aí eu falei, hã? Câncer? Como assim câncer? Câncer do quê? Câncer da onde? Aí ele falou, você está com câncer gástrico, que é um câncer de estômago. Pelo que eu vejo aqui é estágio inicial, mas eu não tenho como te dar a certeza do câncer, da situação. E vai agora fazer tomografia, vou prescrever para você esses exames. E após, vai lá em cima, no segundo peso do 9 de julho, e já marca com o oncologista. Já conversa com ele, já marca uma consulta com ele. E eu sei que eu fiquei assim, em estado de choque, eu não tinha reação, eu só questionava ele assim, mas eu tenho chances? Vai dar chance de curar? E ele só dizia pra mim assim que não sabia, não era a área dele, entendeu? E eu fiquei arrasada, mas ao mesmo tempo eu estava em estado de choque, eu não conseguia esboçar nenhuma reação, eu parecia um robô naquele momento. Saindo da sala do médico, eu continuava em estado de choque, eu lembro que eu fui até o oncologista, onde ele disse que eu tinha que ir. Eu consegui marcar uma consulta para quinta-feira, porque ele não atendia, era uma segunda. E quando eu desci as escadas do 9 de julho, eu liguei pro meu esposo, porque eu tinha que contar para alguém aquela situação. E quando eu liguei, eu falei para ele, amor, tem como você vir aqui no 9 de julho pegar meu carro, porque eu tô muito abalada. E eu comecei a chorar, eu nem cheguei a contar para ele o que eu tinha. E ele falou, o que você tem? Eu peguei e falei, o doutor disse que eu tô com câncer. Aí ele, como assim, câncer? Câncer do quê? Como não, Débora? Não é possível, como assim? Não, eu tô indo para aí. E nesse momento que eu falei para ele o que eu estava passando, que era essa situação do câncer que o médico tinha dito, eu caí em choro. O hospital inteiro já sabia que eu tinha alguma coisa, porque eu comecei a chorar. Aí eu senti o baque do que o médico falou para mim, do diagnóstico. E eu comecei a chorar muito, chorei muito. E comecei a falar com Deus. Eu falava para Deus assim, Senhor, eu sei que essa doença não é para morte, eu sei que essa doença é para vida. E eu sei que você não vai me levar agora, porque eu tenho 2 filhas pequenas. E eu preciso criar minhas filhas. E eu sentia assim, ao mesmo tempo que eu sentia aquele baque do diagnóstico, eu sentia muita felicidade, porque eu sabia que tinha chances, né? Na minha cabeça eu tinha chance, na minha cabeça eu sentia que, mesmo com aquele diagnóstico, mesmo sabendo que é um câncer grave, que é um câncer gástrico, que muitas pessoas não têm chance, as pessoas que eu conheci que tinham isso, todas partiram, então assim, foi um baque, né? E lembrei que as minhas irmãs são médicas e pedi pro meu esposo ligar e avisar meu pai, avisar minha família daquela situação e achar um oncologista, porque até quinta ia ser muito angustiante, numa segunda até quinta, para saber o que eu tinha, como é que estava. Porque a primeira coisa que um paciente, quando recebe um diagnóstico desse, uma pessoa, não um paciente, uma pessoa, é quanto tempo de vida eu tenho? Eu vou viver, tá no começo,
eu tenho chances. Então vem aquele turbilhão na sua cabeça, você fica meio... Fica esquisito, antes você não sentia nada, porque era só um diagnóstico, não tinha diagnóstico, você estava bem, estava com aqueles sintomas, mas você estava bem. Aí depois de dar uma notícia dessa, você parece que o seu mundo acaba. Mas assim, eu consegui achar contato com o cirurgião oncológico, ele foi nos atender, ele tinha um paciente internado. E quando ele chegou, ele falou assim, já sei toda a sua história, já estou sabendo de tudo, eu tenho 2 notícias para dar para você. Qual que você quer saber primeiro, a boa ou a ruim? Aí eu falei, quero saber a ruim. Porque a boa pode ser por último. Aí ele falou assim, a ruim é que infelizmente eu não tenho margem de segurança para deixar o seu estômago. Eu vou ter que fazer uma gastrectomia total, eu vou ter que fazer a retirada do seu estômago. Naquele momento ele já estava em estado de choque, eu já fiquei mais em estado de choque ainda. Então assim, foi um baque, porque imagina, a gente pensa que é com medo de sonda, que vai ficar eternamente assim, mas ele me tranquilizou, ele falou assim, você vai ter uma vida normal, é um processo, você vai passar por esse processo, você vai vencer. E a segunda, que é a notícia boa, ele falou assim, agradeça muito a Deus, porque você descobriu essa doença no começo, ela está em estágio inicial muito precoce, e eu fiquei feliz ao mesmo tempo por saber que estava precoce. Esse dia eu chorei muito, eu cheguei no hospital 1h30 da tarde, saí de lá 9 da noite. Eu chorei bastante, foi um dia assim de luto mesmo, assim, pelo diagnóstico. Eu chorei muito, meu esposo ficou muito abalado, a família ficou abalada, porque ninguém espera, até porque minha família não tem prognóstico de câncer, ninguém tem câncer, ninguém teve câncer. Então assim, foi um abalo muito grande para a família nesse dia. E eu lembro que eu nunca reclamei, eu nunca questionei Deus, Senhor, por que comigo? Por que eu tô passando por isso? Por que esse diagnóstico logo agora, né? Depois dessa fase que a gente descobriu a doença, que eu tinha um diagnóstico de câncer gástrico, a gente começou uma luta pela vida, porque você tem que correr contra o tempo. Eu comecei a pesquisar médicos, comecei a consultar com médicos de fora do estado, e todos eles diziam que realmente o sintoma de taquicardia, ansiedade, essas coisas realmente fazem parte disso, fazem parte. Não que signifique que seja um prognóstico para isso, mas faz parte, já era o meu corpo me alertando. Então, assim, eu acredito que se eu não tivesse ouvido a voz do meu corpo, se eu não tivesse sentido que não tinha algo bem comigo, talvez eu não tivesse chances. E eu fui muito insistente, porque eu não desisti, eu sempre questionei, eu sempre fui atrás, falei, não estou bem, eu não estou bem. E foi quando eu fui fazer a cirurgia, a gente marcou, eu decidi operar aqui em Porto Velho mesmo, por causa das crianças. E eu marquei com o Dr. Rafael Brito, um grande oncologista, cirurgião, agradeço muito a ele. E nessa cirurgia ele me alertou um dia antes, falando que não se apavore, porque você vai acordar com 2 drenos na barriga e uma sonda no nariz, então não fique apavorada com isso. Então eu já fui para a cirurgia sabendo que eu ia acontecer isso comigo, tanto que eu fiquei 72 horas sem comer depois da cirurgia, fiquei na UTI 3 dias, foram 10 dias de internação, e nesse período de internação, todo mundo que entrava no meu quarto, no quarto do hospital, sempre falava assim que via uma energia diferente naquele quarto, sentia a presença de Deus, porque eu falava muito de Deus. Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Deus é bom demais, estamos muito bom, né? Gratidão. Hoje vem mais um dia de vida, né? Graças a Deus, tudo foi bem. Até os pontos que falaram que esse ponto está indo bem, então só continuem orando por mim, por vocês. Na UTI, no domingo, era o meu aniversário. Eu operei um dia antes do meu aniversário, então eu passei meu aniversário de 35 anos internada na UTI, grata a Deus pelaquela situação, triste por estar daquele jeito, mas assim, muito grata por ter chances de viver. E a UTI cantou parabéns para mim, os enfermeiros, foi muito, muito legal, mas eu não podia comer nada, eu fiquei 72 horas sem beber, sem tomar nada, fiquei realmente esperando a cicatrização da emenda que o doutor tinha feito. E todo mundo sentia paz quando ia me ver, quando ia me visitar, sentia paz no meu semblante. E nesse domingo que eu estava na UTI, que foi o meu aniversário, meu esposo levou um celular, não pode entrar de celular, ele levou o celular, e no final eu estava dormindo e o meu pastor começou a interceder por mim, e eu acordei, né? Ele botou o fone no meu ouvido, e foi uma oração tão forte, tão restauradora, que eu lembro que depois dela parecia que eu virei uma fênix. Eu fiquei muito feliz com aquela oração, eu senti a presença de Deus e eu fiquei 9 dias internada, e o meu médico sempre dizia que quem dava alta é o paciente. E eu lembro que o Dr. Rafael, eu não queria sair do hospital sem comer, eu queria sair comendo sólido já pela minha boca, e não de sonda por causa das crianças, eu não queria que elas me vissem naquelas condições. E eu me recordo que
Chegou o 9º dia, era um sábado, meu esposo chegou no hospital para me visitar, para ficar me acompanhando. Ele me viu muito triste nesse dia, que era o dia 9 dias internada, ele me viu muito triste. O que você tem? Não, você não é assim, você tem que melhorar, vamos dar ânimo. Ele começou a me dar ânimo e eu comecei a dizer para ele que eu ia embora naquele dia. Eu ia ter alta naquele dia e ele falou assim, se acalma, as coisas não são assim, você não manda em você, não vai se frustrar. E eu falei, não, eu vou embora hoje, a minha alta é hoje, tá tudo certo, eu já tô comendo sólido, as comidas que tem que comer nessa época. E eu lembro que eu liguei pro meu médico, falei assim, doutor, o senhor disse que quem dá alta é o paciente, então eu quero ir embora hoje, a minha alta é hoje. Ele falou, calma, não é assim. E foi quando ele foi no quarto e disse pra mim que não tinha como me deixar no hospital internado, porque eu tava muito bem. E aí eu peguei, tive alta nesse dia, fui muito feliz. Oi? Não, mamãe chegou ainda não, filha. Não pode pular na mãe, não tá com dois. Voltei. Oi, minha filha, agora eu vou pegar. Não pega não abaixa. Pode pular. Fiquei 2 dias ainda de dreno na minha casa. E eu me recordo também nesse período que aqueles drenos estavam horríveis, machucando muito. E eu falei pro meu médico, falei, doutor, eu quero tirar esses drenos também. Os negócios tão bom aqui, eu quero tirar esses drenos. E foi quando ele falou assim, calma, não é assim, eu tenho um compromisso, não consigo. E eu falei, eu vou tirar o dreno hoje, é hoje. Nos meus pensamentos eu falava que ia ser hoje, eu falava para Deus que ia ser hoje. Então o doutor me mandou uma mensagem, Débora, eu não sei que Deus você serve, eu não sei de que religião você é, eu não sei o que você tem, mas eu sei que eu fui fazer uma cirurgia, acabei ela muito cedo, estou indo pro 9 de julho, se você quiser tirar esse dreno, corre para lá. E eu corri para o 9 de julho, tirei os drenos e graças a Deus veio a recuperação, foram 30 dias de recuperação. Fez a biópsia do estômago, foi feita a biópsia do estômago. E infelizmente a gente pensava que ia estar em grau 1, né? O estadiamento do câncer seria grau 1, mas quando saiu o resultado, estava em estadiamento 2. Então, pela minha idade, por ser nova, por não ter ninguém da família com essa doença, nenhum histórico de câncer na família, eu tive que fazer químio. Vou pedir para você puxar o ar, tá? Vamos esperar o seu tempo, tá bom? É só uma picadinha, tá? Dá a mão. Pode. Desde que não atrapalhe. Aí eu teria que enfrentar mais uma cirurgia para pôr o portocate, né? Para poder fazer por aqui. E eu me recordo que eu chorei muito. Foi o 2º dia que eu chorei demais também, chorei bastante. Porque eu não queria fazer químio, sabe? Eu falava assim, gente, eu não preciso disso. Mas assim, por cautela dos médicos, para que realmente não tivesse nada infiltrado no meu organismo, foi recomendada a químio, mas antes eu passei por vários médicos para ter essa decisão. E eu fiz 12 ciclos de químio. Eu iniciei as químios com 1 mês de tratamento, 1 mês após a gastrectomia, eu fiz as químios, comecei. A primeira químio eu internei, fiquei muito ruim. E as segundas, as terceiras, as quartas, as quintas, foram 12 ciclos e eu digo que é muito difícil, é uma fase assim, acho que é pior do que a doença, porque você fica realmente muito debilitado, mas graças a Deus eu não me sentia ruim, mesmo todos os desafios, com portocate, ficando ruim, boca ruim, todos aqueles sintomas ruins, eu nunca murmurei, sabe? Nunca fiquei reclamando, nunca disse assim, Senhor, por quê? Porque o processo foi muito difícil. Além da cirurgia, da notícia, do baque, ainda fazer mais 12 sessões de químio, foram praticamente 8 meses em tratamento. 8 meses bem difíceis, mas graças a Deus, esses 8 meses cessaram em 26 de março de 2024. Fiz amizade nesse tempo que eu fiquei fazendo essas químios no Plena Saúde. A gente se apega muito aos enfermeiros, a gente se apega muito aos nossos médicos e a gente vê outra realidade, a gente vê uma realidade muito difícil, uma realidade, eu nunca antes de ter isso, eu fui ver um paciente oncológico, eu fui me interagir, saber a respeito do câncer, porque ninguém quer ter câncer. Então quando você não quer ter uma doença, quando você já tem medo dela, só de falar o nome dela você já tem medo, você não quer nem saber. Então eu pude ver um mundo muito difícil, de pessoas que têm realmente chances de viver e de pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eu.
Depois desse deserto, porque eu acredito que deserto é lugar de passagem, deserto nunca é para você morar nesse deserto, você tem que aprender com ele, sair dele mais forte. Desde que eu saí mais forte, eu saí mais resiliente, eu saí mais temente a Deus, eu saí mais confiante. E eu saio dessa luta que eu passei, mais família também, mais abundante em tudo isso. Eu fiz amigos, eu conheci pessoas e hoje eu posso fazer diferente por essas pessoas. E eu posso fazer diferente também por mim, pela minha família, pelos meus amigos. E nessa caminhada eu não poderia deixar de agradecer o meu esposo, que foi um homem leal nesse tempo, porque geralmente os homens abandonam suas esposas nessa fase. E ele não desistiu, ele foi forte, ele foi muito forte, porque ele assumiu toda a régua de casa, ele virou o pai, ele virou a mãe, ele virou meu pai praticamente também, porque estava cuidando de mim. Ele abdicou do serviço dele para cuidar de mim, ele investigou, ele foi a fundo, ele pesquisou. Então, muita gratidão ao meu marido, que sempre fez tudo isso por mim e faz sempre.